Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais essa aula aqui de Java. E pessoal, nós já conseguimos compreender então mais ou menos como as coisas funcionam aqui, né? Vimos os tipos de dados, vimos que no Java nós precisamos informar o tipo de dado para a gente criar nossas variáveis ou as nossas constantes, tudo bem? Vimos também como que a gente consegue, através lá do nosso system out.println, printar coisas no nosso console, tudo bem? E para deixar isso interativo, pessoal, hoje nós vamos aprender um pouquinho sobre a classe Scanner, tudo bem? Não se assustem, é bastante simples a classe Scanner. A classe Scanner ela consiste em você ler alguma coisa que o usuário digita, tá? Então, já que a gente já sabe escrever no console, talvez nós possamos pedir algum dado para o usuário e ficar esperando que ele digite. E a partir do momento que ele digita, a gente processa aquela informação do usuário, coloca uma variável, né? A gente espera um tipo dessa variável, coloca dentro de uma variável e faz o processamento dela, tudo bem? Então, aqui nós vamos criar aqui um outro projeto, tá? E para a gente conseguir trabalhar com essa classe Scanner. Vamos lá? Então, esse aqui é o nosso projeto da última aula, né? O que eu vou recomendar que vocês façam, tá? Conforme a gente vai criando o projeto, aqui do lado vai abrindo vários, tá? O que eu vou recomendar que vocês façam? Nesse projeto lá mundo aqui, vou clicar com o botão direito e vou procurar aqui por Close, tá? Ele vai fechar esse projeto aqui, tá? Ele não apagou, tudo bem? Ele está salvo lá na pastinha que você deixou que ele fosse salvo quando a gente criou o projeto, mas ele não fica visível aqui pra gente, só pra gente não confundir os arquivos, tudo bem? Vou criar então aqui um novo projeto, selecionar aqui o Java Application, né? É a nossa aplicação, e eu vou criar aqui uma calculadora. Tá? A gente vai fazer um projeto então de calculadora, tudo bem? Group ID pode deixar main. O package aqui, pessoal, vamos usar aqui então. Vamos colocar main também. Vocês vão ver o que acontece, né, quando a gente coloca. No projeto passado a gente não colocou, né? E ele cria um negócio chamado default package, né? Quando a gente coloca main aqui, ele vai criar um pacote. A gente vai entender um pouco melhor sobre esse pacote, tá? Então, finish. Então, reparem aqui no explorador de arquivos de vocês, do lado esquerdo, que nós temos aqui, ó, quatro grandes subdivisões, né? Nós temos o projeto, calculadora, nós temos source packages, que vai ser aqui que a gente vai concentrar a nossa atenção, tudo bem? E dentro aqui, ó, nós temos um pacote com o nome daquele que a gente colocou lá, tudo bem? Então nós criamos um pacote main aqui, nosso pacote principal, e dentro tem a nossa classe, no nosso arquivinho calculadora, que é o nome do nosso projeto, e esse aqui é o nosso arquivo principal, né? Porque ele contém aqui o public static void main, que a gente já conversou, que é a primeira função, né, executada quando o Java roda. Então, quando eu executar aqui essa aplicação, a primeira coisa que o Java vai procurar é o que está escrito aqui dentro, tudo bem? Pessoal, esses outros pacotes aqui, essas pastas, esses diretórios, dependências, arquivos de projeto, a gente não vai mexer nisso aqui agora, nós vamos entender mais na frente do curso para que servem isso, tudo bem? A gente vai concentrar nossa atenção aqui no código, né, que é no source package, tudo bem? Então vamos lá. Qual que é a ideia aqui então? Tá? A ideia é a gente utilizar esses conceitos que nós aprendemos e fazer uma calculadora, tá? Uma calculadora que soma dois termos, uma calculadora que eventualmente multiplica dois termos, divide dois termos, etc. Tudo bem? Então vamos começar nessa questão um pouquinho mais simples, né? Então, numa calculadora aqui no meu console, a primeira coisa que eu vou fazer então é pedir para o usuário digitar um número, tá? Então, vai digitar um número, vai digitar dois números, né? E aí a gente faz a soma disso, tudo bem? Então, como que nós poderíamos trabalhar com isso? Então, vou colocar aqui o nosso systemout.println. Professor, é muito grande digitar isso toda hora, né? Então, aqui no nosso NetBeans, para a gente não precisar ficar escrevendo isso toda hora, nós temos aqui um atalho que chama SOLT. Se você escrever SOLT, né, que é a abreviação de System Out, né, e vocês apertarem aí a tecla Ctrl e espaço, reparem que ele abre aqui uma sugestão, tá? E a gente pode selecionar ela, tudo bem? Essa sugestão Ctrl barra, né, que a gente aperta aqui, ela serve para muita coisa. Então,
sempre que a gente precisar de uma sugestão de código, a gente esqueceu certinho o nome do comando, a gente sabe o começo dele, mas não sabe o restante, né? A gente não lembra. Essa ferramenta é muito importante para a gente aqui, tá? Ela facilita a gente conseguir buscar os comandos e as propriedades corretas, tudo bem? Então, o nosso atalho aqui para o systemout.println é o sort, tudo bem? Então, vou colocar aqui informe um número, informe o primeiro número, né? Se eu executar aqui então, pessoal, a nossa, como a gente já viu na aula passada, né? Ele vai aparecer aqui, informe o primeiro número e encerrou a execução, tá? E aqui a gente vai utilizar então uma classe, né, que é a classe scanner que a gente já ouviu falar, tudo bem? Ela tem um jeito um pouco diferente da gente declarar variáveis, tudo bem? A gente vai compreender um pouco mais lá na frente, quando a gente entrar no paradigma de programação orientada a objetos, um pouco melhor sobre essa classe scanner, tudo bem? Mas pensem nesse primeiro momento que é uma variável que, que fica lá lendo as coisas do console, tudo bem? Tá? É uma ferramenta, né, que fica além das coisas do console. E ela tem um jeitinho um pouco diferente para ser declarada, tá? Um pouco diferente das variáveis, tá? Nós precisamos falar scanner com letra maiúscula, tá? Que é o tipo dela. Então nós vimos lá nossos tipos primitivos, né? Int, boolean, float, double, né? String, char. Scanner é um tipo especial, né? Vamos colocar assim. E ele precisa do nome dele, que é scanner, que é o nome do tipo dele, e ele precisa de um apelido, como se fosse uma variável mesmo, né? Quando a gente vai criar uma variável inteira para a idade, a gente coloca int idade, certo? Int idade igual a tanto. Aqui no scanner é parecido, o tipo dele é scanner, e a gente pode dar um nome para essa variável, tá? Eu vou chamar ela de scan, tá? Então, se a gente fosse criar uma variável int, a gente colocava lá int, que é o tipo, idade, certo? Aqui é a mesma coisa, só que o tipo dessa variável aqui, né, dessa ferramenta que a gente vai utilizar, é do tipo scanner, tá? Então, scanner, scan, que é o nome que eu dei para ela, igual a new scanner, tá? Pessoal, não se apavorem um pouco com esse new aqui, tá? Essa forma aqui da gente fazer, a gente vai compreender isso aí ao longo do curso, mas assim como a gente estava falando do systemout.println, a gente vai compreendendo à medida que a gente vai se adaptando com Java, tudo bem? Então, scanner scan igual new scan. Se vocês repararem, ele fica vermelho, né? Deu erro do código, né? Isso aqui acontece por quê? Porque o scanner, ele está definido lá numa biblioteca do Java, tudo bem? Ele conhece isso daqui, né? Ele sabe como que faz, só que a gente precisa importar esse pacote, tudo bem? Então, como que a gente faz, tá? Ou você pode colocar aqui, tá vendo que a gente está utilizando aqui um package main? Quando nós criamos a nossa aplicação lá e falamos que criamos um pacote main, nós estamos falando que a nossa aplicação aqui, nessa tela aqui, nesse momento, conhece tudo que está dentro do pacote main, tá? Que no momento só tem essa classe, tá? Esse scanner aqui, ele está em um outro pacote, tá? Então, para nossa aplicação Java conhecer o nosso scanner, a gente poder utilizar ele, a gente precisa importar um pacote, tá? Então, existe um pacote em algum lugar na documentação Java que tem as definições de scanner, tá? E como que a gente vai adivinhar isso? Reparem que aqui no nosso NetBeans, aqui do lado, tem uma lampadinha. Se nós clicarmos nela, a primeira sugestão que ele dá, ó, adicionar importação para Java Util Scanner. Se nós clicarmos aqui, reparem que ele faz a importação, ó, javautil.scanner, tudo bem? E mesmo assim está dando erro, né? Por quê? Porque aqui esse scanner, ele precisa de um argumento, tá? A gente vai conversar um pouco melhor sobre isso. Argumento é o que vem aqui dentro do parêntese, tá? Para ficar um pouco mais tranquilo por enquanto. E esse parâmetro que a gente passa aqui é system in, tá? O que eu estou falando então aqui, tá? Isso aqui assim, pessoal, vai ter que decorar, tá? Não tem outra forma. Nós vamos compreender isso aqui melhor ao longo do curso, né? Porquê de cada coisa, tá? Mas nesse primeiro momento a gente tem que decorar mesmo, tá? Na verdade, em todos os momentos, tá? Nós estamos falando que essa variável aqui que a gente criou, né? Que a gente vai chamar de objeto um pouco mais para frente, ela vai ficar lendo as entradas, então in de entrada, inputs, né?
do nosso sistema, tá? E por onde que vem essas entradas? Aqui pelo console, tudo bem? Então, vamos aprender a utilizar isso aqui então, né? Então, declaramos aqui a nossa variável, vou chamar de variável por enquanto, scan, tudo bem? Que é do tipo scanner. Pedi para o meu usuário informar o primeiro número. Vou falar aqui que o meu scan, vou criar aqui uma variável, né, para receber esse número. Então, vou falar o seguinte. Posso criar ela aqui em cima mesmo. Então, vou colocar aqui, ó, vou colocar uma variável inteira, int número 1. Vou inicializar ela com 0, tá? Se eu não inicializar ela com 0 aqui, pessoal, lembra da tabelinha da aula passada? Ela já assume um valor padrão, que é 0, tudo bem? Mas só por boas práticas, né, a gente sempre inicializa com 0, tudo bem? Então, criamos uma variável aqui chamada número 1. Vou criar aqui uma outra variável chamada número 2. Também vai ser igual a 0. E vou criar uma variável aqui também, o resultado do tipo inteiro também, tá? Então, criei aqui uma variável que vai ler a resposta do meu usuário. A ideia é que eu coloque a leitura disso dentro dessa variável 1. Depois eu vou ler outra variável, tá? E o resultado eu vou somar as duas, tudo bem? Então, informe o primeiro número. E aí, como que eu faço essa leitura? Eu vou falar que número 1... Vou colocar o sinal de igual, tá? Então, esse aqui é o nosso sinal de atribuição. Igual vocês já viram nas aulas de lógica de programação, tá? Então, o número 1 vai ser igual ao quê? O que eu consegui ler do scanner, tá? Então, scan, ponto. E aqui, quando a gente coloca ponto, olha a infinidade de coisas que aparece aqui, tá? Então, quando a gente lê uma informação do scanner, a gente precisa falar qual é o tipo de dado que a gente vai estar lendo, tá? E para cada tipo de dado, a gente vai utilizar aqui um método diferente, tá? Um comando diferente, melhor dizendo, tá? Então, se eu quero ler um inteiro, eu vou utilizar aqui o meu comando aqui, ó, nextInt. Então, leia o próximo inteiro que chegar, tá? Encerro a minha instrução com ponto e vírgula. E isso aqui já é o suficiente para o que o usuário escrever, eu armazenar aqui nessa variável número 1, tá? Se você quiser testar isso, eu vou colocar aqui embaixo, ó, systemout.println, vou colocar o número que você digitou foi, né? E vou concatenar aqui, que a gente já viu também, né? E vou colocar aqui, número 1, tá? Então, vamos ver se funciona. Vou mandar executar. E olha só, ele apareceu aqui, ó, informe o primeiro número. Eu vou digitar um número, eu vou colocar 50. A hora que eu der Enter, ele falou, o número que você digitou foi 50. Beleza? Então, nós já estamos conseguindo ler esse dado. Tranquilo? E agora, o que a gente precisa? Digitar o segundo número, né? Então, vamos programar isso. Então, eu vou apagar essa linha aqui e vou colocar lá de novo. Systemout informe o segundo número. Tudo bem? Vou fazer a leitura novamente, só que agora vou atribuir o valor do segundo número para a variável número 2. Então, número 2 igual scan. Ponto. É um número inteiro também, né? NextInt. Ponto e vírgula, tá? Reparem, pessoal, que se vocês começarem a digitar aqui, ó, ponto, nextInt, e eventualmente vocês apertarem ESC ou sumir aqui, ó, e ainda você tiver perdido e não lembra como digita, lembra do nosso atalho que a gente viu do Ctrl barra de espaço? Se você digitar aqui apertar Ctrl barra de espaço, ele reabre essa janelinha de novo pra gente, tudo bem? Então, é uma ferramenta que a gente sempre utiliza, tá? Então, nextInt, ponto e vírgula. Então, eu li o primeiro número, coloquei aqui dentro dessa variável, li aqui o segundo número, coloquei dentro dessa variável, e agora o que eu tenho que fazer? Eu vou processar ela, né? Eu vou falar então que o meu total, total não, resultado, né? Eu coloquei. Resultado é igual ao quê? A operação de um com o outro, tá? E aqui, pessoal, aproveitando para dizer, na nossa linguagem Java, assim como em todas as outras linguagens de programação, nós temos os nossos operadores aritméticos, tá? Então, só abrindo um parênteses aqui antes da gente fazer isso, né? Nós temos a gente já viu um pouco disso nos outros vídeos, né, também, né? Mas nós temos o mais, nós temos o menos.
O sinal de divisão, a gente coloca a barra. Sinal de multiplicação, a gente coloca o asterisco. Se a gente quiser elevar alguma potência, a gente vai utilizar aqui o acento circunflexo, tudo bem? E, enfim, depois nós temos outros tipos de operadores, né? Mas esses não aritméticos, esses lógicos, né? A gente vai dar uma revisada também depois. Mas todas as operações matemáticas aqui a gente consegue representar aqui, tudo bem? Então, eu vou utilizar, já que a ideia é fazer uma calculadora, vou colocar aqui então, resultado é igual a número 1. Nesse caso eu vou simular uma soma, tá? Mais número 2, tudo bem? Então, armazenei aqui e vamos executar para ver o que acontece? Então, vou executar. Ele colocou lá, informe o primeiro número, e eu vou colocar aqui 10. E ele fala, informe o segundo número, e eu vou colocar 20, tudo bem? Reparem só, pessoal, que não aconteceu nada, tá? Mas a gente falou para o resultado ser igual ao número 1 mais número 2, certo? Certo. Mas em momento nenhum eu estou pedindo para o meu Java exibir essa informação. E por isso que ela não aparece aqui, tá? O computador, né, o nosso compilador aqui do Java, ele só vai fazer o que a gente manda. A gente mandou processar 1 mais 1, o número 1 mais o número 2 e colocar dentro de uma variável resultado. Ele fez isso, só que a gente não mandou exibir, ele não vai exibir. Então, systemout.println, o resultado da soma desses números é, e eu vou colocar aqui, concatenar, né, mais resultado. Beleza? Então agora, ou eu só posso colocar aqui, resultado da soma, 2 pontos, e o valor do resultado, tá? Vou executar agora. Então agora, se eu colocar 20 mais 10, ele fala que o resultado da soma é 30. Beleza, pessoal? E isso para as demais operações também, tá? Então, se agora a gente quisesse subtrair, o que nós teríamos que fazer? Mudar o nosso processamento, né? Então, informa o primeiro número, informa o segundo número. No meu resultado aqui, em vez de eu fazer número 1 mais número 2, posso colocar número 1 menos número 2. O resultado da subtração. Se eu executar aqui agora, o primeiro número eu vou colocar 10. O segundo número 5, colocar 6, né? E o resultado esperado é 4, certo? Então, repare, o resultado da subtração é 4, tá? Da mesma forma, se nós quiséssemos fazer multiplicação, tá? Resultado da multiplicação. E aqui, em vez de fazer um menos o outro, eu vou colocar um vezes o outro, tá? Que é o nosso símbolo de asterisco. Quando eu executar, informa o primeiro número, vou colocar aqui 8. Informa o segundo número, vou colocar aqui 8, né? Então tem que retornar 64. O resultado da multiplicação, 64, tá? Divisão, exponenciação, sempre a mesma lógica, tá? Então, o que a gente aprendeu nessa aula, né? A gente aprendeu a utilizar aqui o scanner, que ele é utilizado para a gente ler alguma resposta do usuário no nosso console, que nesse momento vai ser a interface de interação que a gente vai ter com o nosso usuário, tudo bem? Criamos variáveis, que a gente já aprendeu nas últimas aulas, tá? Criamos 3 variáveis aqui então, número 1, número 2 e o resultado. Pedimos para o usuário informar dados, né? Armazenamos o dado informado nessas variáveis, nas respectivas variáveis. E no final, depois que o usuário já digitou os dois, né? A gente processou isso aí, né? Pegou um vezes o outro, um mais o outro, um menos o outro, e colocou dentro da variável resultado. Ao final, exibimos então o resultado concatenando strings também, né? Concatenando texto, né? Lembra que isso daqui, esse texto, por mais que ele está escrito assim, ele é uma string, lembra que a gente viu na aula passada, né? Cada letra dessa representaria um char, né? Um caractere, e a sequência de chars, né? Juntas formam uma string que a gente traduz para texto aqui na nossa linguagem, tá, pessoal? Então, na próxima aula a gente vai avançar um pouco nessa calculadora, né? A gente vai ver o que a gente pode fazer de melhor e vamos prosseguir
Até a próxima aula. Até mais.